bem, ao vivo, diretamente da província de Shizuoka, no Japão. Carlinhos Villaronga por aqui. Seja bem-vindo ao Diálogos Mochiori, o nosso podcast para boas conversas e semente de transformação. Hoje nós vamos conversar sobre trauma. 2024 começou difícil aqui, tava doido aqui, tava pancada o início de 2024 aqui no Japão. E aí me surgiu a ideia de conversarmos sobre trauma. Eu julguei ser melhor esperarmos as pessoas viverem um pouco o luto do que eles experimentaram. E aí a gente conversar sobre isso. E para nos ajudar, tenho aqui a psicóloga Janaína Shimba. Olá, Janaína, tudo bem? Olá, Carlinhos. Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, de estar aqui com você, fazendo essa live. Você sabe que eu adoro, falo pra caramba, então eu adoro. São dois, né? São dois que falam bastante. Informar as pessoas, né? É sempre muito importante nessa área da saúde mental, né? Muito bem, lembrando você que está aí nos acompanhando, seja ao vivo ou nas plataformas de streaming depois, que o Diálogos Mochiori, ele está disponível. Os bastidores, né? Você pode acompanhar no Facebook e no YouTube, e você pode desfrutar depois do podcast no Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, Amazon Music e outros agregadores de podcast. Quero agradecer também ao Projeto Tsuru, que tem sido um parceiro aí de longa data. Projeto Tsuru, que tem uma equipe disponível para cuidar do seu bem-estar, seja com apoio aí na área de psicologia, acompanhamento psicológico ou com apoio nutricional com a equipe de nutrição. Enfim, entre em contato lá com o Projeto Tsuru, que vai ser massa para você. E não se esqueça de que nós aqui do Diálogos Mochiori somos parte do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que é um grupão de amigos produtores de podcast brasileiros que vivem aqui no Japão. E se você, que meu querido empreendedor, minha querida empreendedora, quer apoiar esse projeto, registrar a sua marca aqui no Diálogos Mochiori, entre em contato, você pode aqui anunciar, né, apoiar essa iniciativa que está criando uma biblioteca de conteúdo, pensando aí no impacto positivo para a comunidade brasileira no Japão. Mas chega, vamos conversar, porque a gente tem muito o que falar hoje. Se você se lembra bem, nós chegamos em 2024 de um jeito um pouco turbulento aqui no Japão. No primeiro dia do ano, nós tivemos um terremoto seguido de um tsunami, numa região entre a China e o Japão, né? O Mar da China lá do outro lado. Foi bem forte, bem grave. Perdemos vidas, teve perda patrimonial e toda a experiência, né, tanto do terremoto quanto do tsunami e depois o incêndio que acabou com um bairro inteiro. Aí nós tivemos um acidente aéreo no dia 2, que os passageiros do avião grande, apesar do susto enorme, saíram com vida. Infelizmente, os passageiros do avião pequeno que colidiu com o grande perderam suas vidas. Aí nós chegamos no dia 3 com um atentado à faca dentro de um trem, em uma das linhas de trem aqui do Japão. Enfim, são experiências muito ruins, seja um terremoto forte, seja um tsunami, ou você perder tudo no incêndio, ou você tá num avião que quase cai, ou você ter a perda da vida de um parente num acidente aéreo, como foi o caso da família que perderam aquelas pessoas que estavam no avião menor, ou mesmo as pessoas que se machucaram no atentado à faca no trem, que você está indo para o trabalho e você não imagina sair machucado do caminho. E aí eu fiquei curioso, eu chamei a Janaína para a gente conversar pelo seguinte. A palavra trauma, ela é muito usada, né, Janaína, quando a gente conversa, sei lá, eu fui comprar uma vez na loja tal, pedi para ver aquele sapato e estava muito caro, fiquei traumatizado. Uma vez eu fui comer um pastel não sei na onde e achei uma unha de gato. Fiquei traumatizado com pastel de praia. E não sei se seria a melhor maneira da gente usar a palavra trauma quando a gente tem uma experiência que não gosta. É muito comum a gente usar a palavra trauma para isso. Em ambiente hospitalar, eu lembro de trauma craniano, que é uma expressão que eu não sei direito nem o que quer dizer, mas fica na minha memória, fala assim, a pessoa sofreu um traumatismo craniano, né? Então tem um trauma no crânio, que é uma expressão que me lembra, e eu sei que tem um setor dentro do hospital que é para cuidado de traumas.
mas que não são traumas na área mental, né? São traumas no físico. Então a pergunta básica que fica aqui para a dona psicóloga é: o que é esse diacho de trauma? É a mesma coisa que sustinho? É a mesma coisa que comer unha de gato no pastel da feira? É a mesma coisa que comprar um negócio no cartão e pagou muito caro e ficou traumatizado? O que é trauma, afinal de contas? Muito bem, Carlinhos, olha só. Antes de eu falar sobre o significado do trauma, você comentou sobre esses sustos, vamos dizer assim, essas situações bem complicadas que aconteceram aqui conosco logo no primeiro dia de 2024. E só para poder comentar rapidamente, o primeiro terremoto a gente nunca mais esquece, né? Então, assim, eu estava, só para comentar rapidamente, eu estava em casa, terminando de fazer almoço, alguma coisa assim, aí meu celular disparou com um alarme, eu achei que era vírus, eu achei que era qualquer coisa, em seguida eu já senti o apartamento balançar. Aí eu falei, eu acho que eu devo estar com labirintite, no mínimo, É o que todo mundo né? pensa. Eu, quando eu tive Falei, esse que teve agora, eu não senti na região que eu tô, porque eu tô do outro lado do Japão, uhum, né? A gente tava uhum. descendo para fazer um passeio, na verdade. Aí o telefone tocou, aí o navegador do carro disparou. Eu tinha acabado de chegar no carro. Aí começou a soar o alarme do bairro. A gente falou, ué, o que tá acontecendo? Será que é treinamento? Mas esse a gente não sentiu nada, não senti nada. Uhum. O outro que teve, o outro tsunami, né, que teve lá em cima, em Iwate, para aquelas bandas lá, que foi muito longe também. Eu fui de carro até lá, dava 11 horas de distância. Esse eu senti essa coisa que você sentiu, que é essa sensação de labirintite. Você começa a ficar com o estômago embrulhado, você fala, cara, acho que eu não tô bem, dá um negócio ruim, você não sabe o que é. Aí, no caso, a gente tava na fábrica, a gente olhou, as lâmpadas estavam balançando. E, assim, o que é aterrorizante, imaginando de que eu tava a 11 horas de carro de distância e a lâmpada aqui mexeu, né? Pra você ver a força que o negócio teve lá, né? Mas enfim, perdão, manda ver. Pois é, então, e aí eu achei que era comigo, eu moro no térreo, eu abri a janela aqui da sala e balançando tudo. Eu abri a janela da sala, tinha meu vizinho do outro lado, aí eu peguei e perguntei, falei assim, escuta, aí tá balançando também? Ele falou assim, tá. Aí ele falou, olha, dá uma olhada nos carros. Eu olhei os carros balançando, falei assim, gente, assim, foram os segundos mais longos da minha vida. Né? Falei, meu Deus do céu, que coisa mais louca. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu sei que quando eu vim para cá, é sabido que aqui no Japão, infelizmente, tem terremotos, tsunamis e afins. Uhum. Só que é uma coisa tão interessante, porque embora a gente tenha essa consciência, mas a gente sempre acha, pelo menos eu posso falar isso por mim, né? Pelo menos a gente acha que nunca vai acontecer. Eu achava, falei, se eu tiver que passar por um terremoto, então não vai ser agora. Eu acho que se acontecer, vai ser bem lá para frente. E eu Uhum. já presenciei, eu já vivenciei um outro terremoto que aconteceu há cerca de uns 20 dias. Eu acordei com o apartamento balançando. Eu falei, meu Deus, de novo isso, né? Mas enfim. Mas só que daí eu não fiquei com tanto medo, porque como eu já tive a primeira experiência, por isso que eu falo que a primeira vez a gente não esquece, Uhum. então não foi tão assustador, mas eu fiquei sim, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala de trauma, são situações que acontecem, né? Algo onde é muito pesado, muito complexo, muito difícil, muito doloroso e principalmente tem um caráter muito peculiar, que é a questão de ser inesperado. Então, Uhum. ninguém espera, por exemplo, passar por uma situação complicada. Nós estamos nesse mundo para a gente ser feliz. Então, por mais que a gente tenha essa consciência, conforme eu disse, mas a gente não está preparado para passar por esses problemas, né? Passar por essas coisas tão chatas. Então, eu fico imaginando, se para mim, que estou a quilômetros de distância de Ishikawa, eu senti, imagina as províncias mais próximas, imagina as pessoas que estavam, infelizmente, lá em Ishikawa, né, que infelizmente foi um estrago aí bem significativo, conforme você disse, mortes, perdas e tudo mais. Então, quando a gente fala de trauma, é exatamente isso, de uma maneira bem resumida. É quando algo, né, inesperado, muito forte, muito impactante, acaba nos atingindo, acaba acontecendo, e aí, de uma certa forma, a gente precisa. Tem pessoas
A gente vai falar mais para frente, tem pessoas que sabem lidar com isso, tem pessoas que não. Não é todo mundo que passa por uma situação dessa, que se torna uma pessoa traumatizada e afins, mas de uma maneira geral seria isso. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, legal, aí já dá uma ideia do que é trauma. Agora tem uma outra expressão que eu sei que é muito usada, por exemplo, quando uma mulher ou uma criança é abusada. E nesses contextos, quando eu fiz lives sobre direitos humanos, se usa muito a expressão transtorno pós-traumático, né? Você falou de uma situação muito intensa, inesperada, Sim. e aí que o trauma, algumas pessoas conseguem administrar ele de uma maneira mais tranquila e outras nem tanto. E o que seria esse tal desse transtorno pós-traumático? Ou seja, o perrengue aconteceu e sobrou alguma coisa. E o que é exatamente isso? Sei lá, eu lembro que em 2004 eu peguei um terremoto forte a ponto da porta, essas portas que você tem atrás de você, para quem tá ouvindo no podcast, ela tem portas tradicionais japonesas, seria o guarda-roupa da casa provavelmente, ou a divisória de um quarto para o outro. A divisória. Mas são portas de correr, elas são de papel, uma estrutura de madeira com papel, então são leves, e essas portas elas batiam. Uma batia na outra, assim, ela batia na estrutura, estralou todo o prédio, e eu lembro que o chão fazia um ruído muito estranho. Ele fazia Era um ruído muito grave e que você sentia que estava vindo do chão. E é uma sensação de incompleta impotência, porque não tem o que você fazer, é a cidade inteira que tá mexendo, né? Você fica lá e vou pra onde? Né? Não você dá, reza, pede pra Deus proteção. Não tem pra onde ir, né? Sei lá, a casa tá pegando fogo, você pega a roupa, as crianças saem correndo. No caso de um terremoto, você trava, né? Porque eu vou pra onde? Lá fora tem poste, aqui dentro tem telhado, não tem, né? Você fica indefeso. E enfim, é muito parecido, imagino, quem, sei lá, sofreu por um estupro ou uma agressão física muito grave, ou já ouvi falar sobre transtorno pós-traumático com pessoas que, sei lá, eram crianças, estavam no banco de trás do carro e tiveram um acidente de carro muito grande, né? A família teve um acidente de carro. Mas o que seria, assim, esse transtorno pós-traumático? Como é que identifica? O que a pessoa sente? É o fato da pessoa não conseguir esquecer? Enfim, o que é isso? Vamos lá. Antes de eu explicar, né, o que seria o transtorno de estresse pós-traumático, o que é importante a gente pensar, né, e a gente compreender um pouquinho desse processo do trauma. Quando a gente fala de trauma, a gente não tem uma bola de cristal, né, conforme eu disse, a gente não tem como saber exatamente as coisas que vão acontecer. Olha só, tudo aquilo que nós somos hoje, né, todos os nossos comportamentos, é um resultado exatamente daquilo que nós vivemos lá no passado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você falou da questão, por exemplo, de abuso. Infelizmente, existem diversas pessoas, crianças inclusive, que passam por essas situações. É claro que uma pessoa que foi abusada ou uma pessoa que de repente vivenciou um relacionamento abusivo com agressão física, com agressão verbal ou o que quer que seja, é bem provável que essa pessoa se torne traumatizada. Quando a gente fala de uma criança, é muito mais complexo, porque quando uma pessoa passa por uma situação dessa de agressividade, de abuso ou do que quer que seja, pode ser, né, que esse paciente no futuro desenvolva algum tipo de transtorno bipolar, transtorno depressivo. E quando a pessoa já tem esse histórico, Carlinhos, quando ela vivencia uma situação na real assim traumática, as chances são maiores, não estou dizendo que vai acontecer, porque na psicologia, assim como na medicina, a gente trabalha com probabilidades, a gente nunca pode afirmar nada, mas existe uma chance muito grande, né, dessa pessoa desenvolver aí um estresse pós-traumático, um transtorno de estresse pós-traumático. E de uma certa forma, bem a grosso modo, o que seria isso?
quando a gente passa por situações que são chatas, que são complicadas, é comum a gente sofrer, ninguém quer sofrer. Então a gente sofre, a gente fica triste, a gente chora, né? E tem pessoas que ficam fixadas nisso, ficam presas, não conseguem sair dessa situação, é como se fosse um fantasma. Então a pessoa relembra tudo aquilo que aconteceu, fica muito difícil se desligar do passado, e existem pessoas que passam pelas mesmas situações e conseguem driblar, conseguem seguir a vida sem que isso gere nenhum tipo de transtorno. No caso do transtorno de estresse pós-traumático, é um transtorno que a gente associa bastante com as pessoas que foram para a guerra, né, os militares que foram para a guerra. Grande parte deles, por exemplo, desenvolveram, né, esse tipo de transtorno. Então, são aquelas pessoas que já vêm com esses sintomas, ficam assustadas, ficam em situação assim de apreensão, em função do quê? De exposição de um evento forte, impactante, traumático e que, de uma certa forma, acabou desencadeando todos esses sintomas. Agora, Janaína, todo mundo que passa por traumas desenvolve o transtorno de estresse pós-traumático? Claro que não. Então, conforme eu disse, isso é muito relativo. A gente precisa, né, no momento que nós estivermos fazendo uma avaliação ali com o paciente, obviamente, existem alguns critérios que a gente precisa avaliar. Então, o que é importante frisar aqui? Principalmente a questão da duração dos sintomas. Então, o que acontece, por exemplo, quando a pessoa está, né, quando foi desenvolvido o transtorno do estresse pós-traumático? Primeiro, essa questão da pessoa ter esses flashbacks, que são essas lembranças daquilo que aconteceu no passado. Daquilo que aconteceu, por exemplo, até recentemente. Então, vamos pegar a situação do terremoto, né? Dessas catástrofes que aconteceram aqui, que é o foco aí da nossa live. Então, já aconteceu, lógico que foi complicado, que foi doloroso, houve perdas, mas a pessoa ela não consegue se desligar. Então, ela fica o tempo todo pensando nisso. E aí ela tem sonhos, né? E por conta disso, acaba desencadeando também reações fisiológicas no corpo. Então, possivelmente, ela pode ter aí crise de ansiedade, taquicardia, então acaba desencadeando uma série de coisas. Uma outra questão também muito importante que a gente precisa avaliar, né, e analisar no contexto desse, é com relação aos aspectos cognitivos. Então, imagina que a pessoa está extremamente fragilizada, sensibilizada, né, e aí tudo aquilo que normalmente ela fazia, trabalhar, ter as relações interpessoais, estudar e tudo mais, isso de uma certa forma fica comprometido. A pessoa, ela meio que paralisa e ela não consegue fazer nada, ela não consegue focar, ela não consegue se concentrar. A produtividade dela, por exemplo, no trabalho, cai de uma maneira muito significativa. Os relacionamentos dela, interpessoais também, com amigos, com familiares, também sofre aí uma interferência muito grande. Então, esse é um outro fator muito importante também que a gente precisa avaliar. Uma outra questão também muito interessante é a questão da evitação, né? O que seria essa evitação? A pessoa que está traumatizada, ela procura evitar lugares ou até mesmo falar sobre o assunto, conversar com pessoas sobre o assunto, né? Ou de repente passar próximo do local. Então, tudo aquilo que for lembrá-la do evento traumático, a pessoa, de uma certa forma, ela procura evitar. Isso é o que hoje em dia o pessoal fala nas lives e nos podcasts, por exemplo, alerta de gatilho. Ó, gente, se você tem não sei o que, esse tema de hoje tem conteúdo que, sei lá, se relaciona à violência doméstica. Alerta de gatilho. Nossa, eles sim. usam essa expressão, né? Alerta. Sim. Isso seria essa ideia de... Sim, exatamente. Porque imagina que se não foi trabalhado, né, às vezes a pessoa nem sabe que tem. Então, ela começa a ouvir, é como se apertasse um botãozinho mágico ali. E aí vem tudo à tona. Então, não é porque a pessoa quer, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, mas como assim você não consegue? Como assim, não faz tanto tempo que aconteceu? Porque a gente está falando, por exemplo, de uma situação que aconteceu agora em janeiro, mas existem pacientes onde aconteceu o fato há algum tempo e a pessoa não trabalhou isso na terapia, não investigou, e o que acontece? Diante da situação, diante do tema, é como se tudo voltasse à tona.
Então, isso que você falou faz total sentido. Então, esse gatilho apertou o botãozinho mágico e a pessoa acaba se lembrando, e isso causa muito dor, causa muito sofrimento ali na pessoa, no paciente, né? Um último fator aqui, muito importante para poder falar, né, do transtorno do estresse pós-traumático, é a questão da reatividade. O que seria essa reatividade? É a pessoa ficar sempre em estado de alerta. Então, por exemplo, qualquer barulho, a pessoa se assusta. Qualquer coisa é motivo da a pessoa estar sempre armada. Ela está sempre no sentido de estar preparada, pensando que alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, aquela pessoa que não relaxa, é aquela pessoa que está tensa o tempo todo, né? E aí, obviamente, por conta disso, geram outros problemas. Por exemplo, insônia. Então, por isso que é extremamente importante, diante dessa situação, investigar, procurar profissionais, né, procurar psiquiatra, procurar psicólogos, para poder trabalhar o quanto antes, para poder resolver essa questão o quanto antes, para que a pessoa consiga aí seguir a vida, né, de uma maneira mais confortável, porque realmente é bem difícil mesmo. Há uns anos atrás, o meu filho mais velho, ele teve um acidente de carro, o carro escorregou na pista e bateu no guarda-reio, quebrou o carro, né, foi um sustão gigante e tal, e eu lembro que ele passou acho que uns 3 ou 4 dias, que ele não conseguia dormir. Quando ele fechava, ele falava que ele fechava o olho, ele revivia a cena do acidente. Aí eu imagino que, aí uma pessoa me explicou, né, na verdade eu não imaginava nada, mas aí uma pessoa explicou de que assim, ele lembrava, aí ele começava a tremer. Aí a pessoa fala, não, ele tá tendo uma descarga de adrenalina, porque ele tá relembrando e o corpo coloca ele em estado de alerta de São novo. as reações fisiológicas, Aí exatamente. eu lembro que ele ficou muito cansado. Porque ele falou, cara, não aguento mais. Aí eu acho que por causa da adrenalina, até ele falava assim, cara, dá uma sensação de raiva, de querer fazer Sim, alguma coisa, assim, você não tem nada, né? Você sim, tá no sofá tentando sim. dormir. E era interessante, né? Como é que o corpo dele reagia, né? Ele dava uma cochilada, ele acordava e já começava a tremer. Que aí ele, É. foi pouco tempo, foi talvez uns 3 ou 4 dias, e aí já Uhum. estabilizou. O que me faz imaginar que se uma pessoa não consegue processar isso e fica com tal do transtorno do estresse caramba, Pós-traumático. Pós-traumático. transtorno do estresse pós-traumático. É muito Pós-traumático. P e muito R numa expressão só. Sim. Isso deve, depois do tempo, começar a cansar e quebrar o corpo, né? Porque essa descarga de tensão, esse estado de alerta contínuo, eu imagino que chega uma hora que tem mais alguma coisa do corpo que vai começar a dar piripaque, né? O corpo não vai aguentar ficar em estado de alerta o tempo todo de maneira saudável, vamos dizer assim, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu sempre digo, e eu sempre vou reforçar isso, do quanto que se para aquela pessoa que passou por um determinado evento, para ela está sendo difícil lidar, para o outro pode ser fácil, e a gente não pode desconsiderar isso. Né? A gente não pode invalidar nada disso. Então, o que é importante diante de um cenário desse? Orientar ali teu amigo, orientar o teu familiar a procurar ajuda. Quando eu me refiro a esse tipo de transtorno, eu não estou falando só, por exemplo, numa situação grave que é um terremoto. Pode ser, por exemplo, um acidente, né? Uhum. Conforme seu filho, infelizmente aconteceu com seu filho, que felizmente, graças a Deus, ele está bem, mas pode ser um acidente aéreo, pode ser um acidente de carro, pode ser um assalto, pode ser um luto também, né? O mais interessante aqui para poder falar sobre essa questão desse transtorno é que, assim, eu estou falando da pessoa que passa pela situação, mas acontece também, Carlinhos, pessoas que não estavam no cenário, mas que estavam acompanhando ou que estão acompanhando de perto o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui no Japão nós temos muitos, milhares e milhares de brasileiros. O que eu recebi de mensagens no meu Instagram, no meu Facebook, no meu WhatsApp, de pessoas me mandando, perguntando se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, por que eu não voltava para o Brasil, que eu era louca de estar aqui, que eu ia morrer, tudo que você puder imaginar. Eu até fiz um vídeo e coloquei lá no meu Instagram agradecendo o carinho, a atenção das pessoas, porque lá no Brasil, principalmente, teve uma repercussão muito forte, muito séria sobre o que aconteceu aqui, porque foi uma coisa seguida da outra.
Não foi só o terremoto, foram outras tantas coisas que aconteceram. Então, Uhum. onde que eu estou querendo chegar com tudo isso? Os familiares, as pessoas que acompanharam tudo isso e que ficaram também super preocupadas, pode ser também que essas pessoas desenvolvam esse tipo de transtorno, mesmo que elas não tenham vivenciado aqui de perto, mesmo que elas não estivessem aqui conosco, mas só o fato delas terem acompanhado, e assim, querendo ou não, dependendo do canal ali que você segue, existe também um pouquinho de sensacionalismo. Então, se é uma pessoa que já é um pouquinho ansiosa, diante de uma notícia dessa, você Uhum. imagina para onde que vai o nível de ansiedade dessa pessoa, nível hard, né, de ansiedade. Então, acontece também muito isso. Então, a pessoa estar exposta e desenvolver o transtorno, e também a pessoa que não vivenciou, mas está acompanhando também, possivelmente, acontecer isso também. Isso eu não fazia ideia, eu nunca tinha ouvido falar desse transtorno É, de estresse pós-traumático de tabela, né? De é, você porque, tá por porque, perto e meio que por empatia você sim, por vai exemplo, junto, né? eu vou comentar aqui uma situação que é uma situação, enfim, só para, vamos pegar aí uma mãe, né? Uma mãe que infelizmente eu não sou mãe, não tenho filhos, mas eu consigo entender perfeitamente que perder um filho deve ser a pior dor. Não deve ter dor pior do que essa. Então, imagina uma mãe que infelizmente perdeu um filho de uma maneira brusca, de uma maneira repentina. Uhum. É possível, por exemplo, que essa mãe também desenvolva esse tipo de transtorno. É possível, não posso dar 100% de certeza, mas é esse outro exemplo, no caso, para poder passar para você. Interessante. Então, é uma coisa que me ocorre que não é um tipo de transtorno que você vai sentir cheirinho de transtorno no ar. Porque, por exemplo, se você tem várias pessoas na família com diabetes, você tem cheirinho de diabetes em casa. Se você tem várias pessoas na família com problema de gastrite e úlcera, por exemplo, já tem cheirinho de problema do estômago em casa. Se você tem muita gente, sei lá, com depressão e bipolaridade na família, tem cheirinho de problema de saúde mental dentro de casa. Mas me parece que assim, o estresse pós-traumático não dá muito para saber, tem que passar por alguma coisa para descobrir se vai sobrar alguma coisa, né? Então, o acidente pode causar isso, um medo grande, um acidente de carro, um assalto, a perda de um familiar, sei lá, quebrou a empresa e viveu um perrengue muito horroroso, talvez sobre, falou de guerra também. Se não dá para mim, vamos colocar assim, se eu não consigo me preparar ou eu não consigo saber se eu vou viver isso. Passei por uma situação traumática. Aí no acompanhamento psicológico ou psiquiátrico se percebeu um transtorno de estresse pós-traumático. O que dá para fazer depois? Já que não dá para fazer nada antes, porque é uma situação inesperada, você não sabe quando vem, até por isso chama inesperado. Mas e o depois? O que eu consigo fazer depois? Já falar, beleza, beleza não é, porque senão eu estaria bem, mas vivi o trauma, um acompanhamento clínico me fez perceber de que eu estou vivendo um transtorno de estresse pós-traumático. E aí, o que rola depois? Muito bem. Olha só, só para poder reforçar assim, né? Quando existe um histórico, igual você falou, você citou aí alguns exemplos, quando existe um histórico de algum tipo de transtorno ali no paciente, conforme eu já tinha dito, as chances desse paciente que passou por um evento traumático desencadear são muito maiores. Agora, excelente a pergunta que você fez. Janaína, o que fazer se a pessoa, infelizmente, né, acabou passando pela situação e desenvolveu esse tipo de transtorno? Primeiro, buscar ajuda, buscar apoio, buscar terapia, né, e principalmente buscar o médico psiquiatra. Tem muita gente que fala assim, mas eu não vou me consultar com o médico porque não vou no psiquiatra porque eu não sou louco e eu também não quero me viciar em medicação. Dependendo da gravidade, dependendo dos sintomas, dependendo da intensidade, esse paciente precisa ser medicado com ansiolítico, por exemplo, porque Uhum. se de repente ele estiver com insônia, a pior coisa que tem é você ter insônia. É a pior coisa que pode acontecer, imagina. Acaba com o À corpo, noite né? você
acaba com o corpo. Antidepressivo também. Uhum. Então, quem vai fazer essa avaliação não é o psicólogo, porque até abrindo um parênteses aqui, bacana eu diferenciar isso, porque as pessoas, eu já atendi diversos pacientes, eles falam assim, olha, de remédio, né? Eu estou com problema X, mas assim, ó, eu só preciso conversar com você coisa de 10 minutos. Me passa um remedinho e beleza. Exatamente. Para você saber, para você identificar o que eu tenho, me dá um remedinho aí, tá tudo certo. E aí, é justamente aí que a pessoa acaba ficando um pouco decepcionada, porque eu falo, então, mas psicólogo não medica. Eu não tenho habilitação, eu não sou médica, eu não posso prescrever medicação. Quem prescreve medicação é o médico psiquiatra. E não significa necessariamente, o fato de você ir no psiquiatra, não significa necessariamente que você vai tomar medicação. É o médico que vai avaliar, né? E a medicação, também é muito importante falar isso, Carlinhos, porque assim, qualquer tipo de medicação, principalmente desse teor, ela não faz efeito do dia para a noite. Então, só que tem gente que acha que assim, eu vou lá, começo a tomar e amanhã já tô bem. Não é assim. Não é uma dorzinha e não de entra cabeça. no que você falou do... Você não usou a expressão negacionismo. Você falou alguma coisa que dá ideia de fuga, a pessoa fugir do ambiente, fugir do contexto. A evitação. Evitação, isso. Evitação. Essa palavrinha. Eu entendi a ideia, mas não lembrava a palavra. Se a pessoa tem essa questão da evitação para não voltar àquele momento, fugir do psicólogo é a melhor coisa que tem, né? Porque o psicólogo justamente vai fazer você ter estrutura para conseguir lidar com aquela memória. Me parece que o papel de vocês é um pouco esse. Falou, a gente vai se preparar para você lidar com isso. E se você está nessa fuga, né, nessa evitação com... Não, vamos conversar sobre... Não quero conversar, só quero um remedinho. E a gente não quero conversar sobre isso, só quero um remedinho. Exatamente. Por isso que é importante eu esclarecer, porque é comum as pessoas terem essa dúvida, né? Porque assim, por que quando a gente fala dessa questão emocional é mais complexo para tratar? Por quê? Primeiro porque nós somos complexos mesmo, somos uma caixa de surpresas, e não é uma coisa, não é algo concreto, palpável. Né? A pessoa, por exemplo, ela está com uma depressão, ela está tendo crises de pânico, de ansiedade, ou o que quer que seja, a gente precisa investigar. Né? Então, quem que faz todo esse trabalho? É o psicólogo junto com o médico psiquiatra. A questão da medicação, que eu estava dizendo para você, por que a gente recomenda, eu já recebi alguns pacientes que, diante do diagnóstico, eu oriento procurar o psiquiatra, porque o tratamento ele precisa ser conjunto com o psicólogo e com o psiquiatra. Janaína, mas por que só tomar medicação não resolve? Né? Porque o psiquiatra ele não vai fazer o trabalho que nós fazemos, que é justamente de possibilitar com que a pessoa fale, com que a pessoa externalize a dor, com que ela coloque para fora. E que, principalmente, o que a gente faz? É escutar os nossos pacientes sem nenhum tipo de julgamento. O psiquiatra, ele precisa entender, obviamente, então o paciente ele vai explicar de uma maneira geral o que está acontecendo, até porque o psiquiatra precisa fazer essa avaliação, e acabou. Vai receitar a medicação demora de 30 a 40 dias para começar a fazer efeito, né? E aí, o psicólogo, que é o profissional que vai ouvir, que vai acolher, né? E o falar, eu sempre falo isso para os meus pacientes, o falar é terapêutico. Então, não sei se já aconteceu com você, de repente, às vezes, um amigo te procura para conversar e ele está super triste, está super abalado, e você não fala nada, você só empresta o seu ouvido, você só acolhe, você não fala absolutamente nada. A pessoa, no final, vira para você e fala assim, olha, você me ajudou. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas eu, tirando essa questão da psicologia, mas eu, enquanto amiga, diversas pessoas, eu falo, nossa, mas eu não falei nada, eu não fiz nada. Mas o que a pessoa precisava naquele momento era justamente disso. Era um acolhimento, era ser ouvida, principalmente sem críticas, sem julgamentos. Então, por isso que o tratamento tem que ser em conjunto. Psicoterapia e também a medicação. É uma coisa que eu sempre incentivo as pessoas a se darem, eu não vou dizer se dar o direito, mas terem a ousadia de, nem que seja por um período, fazer um acompanhamento psicológico, né? Seja, eu falo, né, às vezes até na abertura do podcast, seja para você lidar com algo que você sente que não está bem,
ou se você sente que também para você se destravar para ir mais longe. Exatamente. E eu fiz, né, não lembro se foi, acho que foi no comecinho do ano passado, eu fiz uma temporada com um profissional lá do Brasil, e eu fiquei assim, apaixonado pelo processo, porque ele ouvia, e Sim. eu não sei como é que vocês desenvolvem a habilidade de fazer perguntas, né? Porque ele fazia perguntas para mim, era muito legal fazer essas perguntas, porque ele me deixava pensar, falou, olha, pega esse detalhezinho que você falou, aí eu brincava com ele, falava, você vai me dar lição de casa, né? Ele falou, durante a semana você pensa sobre isso e me traz uma resposta sobre isso na próxima semana. Na próxima semana. Foi um período até relativamente curto, não foi anos de terapia, foi um período. Mas aquilo foi tão importante para mim que eu devo estar mais de 6 meses desse processo ter terminado, né? Esse processo, essa etapa de, sei lá, como pode dizer, esse bloco, esse ciclo de, sei lá, terapêutico. E eu vivo no eco desse momento até hoje. Porque ele me treinou a fazer perguntas a mim mesmo e aí eu aprendi um jeito de olhar para mim que eu não sabia. Né, experimentei isso, ele ouviu, falou, olha, vamos tentar isso, vamos tentar tal coisa, se pergunta sobre isso, tenta identificar. Falei, caramba, olha, tem esse outro olhar sobre mim que eu jamais tinha feito em 40 anos de vida e que agora eu descobri. E então é engraçado, porque foi um período relativamente curto de acompanhamento terapêutico, porque eu queria me descobrir e me entender um pouco melhor, mas foi tão bom e tão intenso, positivamente intenso, que o eco ficou para depois, né? E aí eu imagino que para quem, no meu caso, não era uma questão de trauma, eu estava querendo me entender, aprender a olhar os meus sentimentos, né? Eu não sei se com você acontece isso, mas também não sei com você, ouvinte, se acontece isso, mas eu descobri que o trem mais difícil do planeta é você dar nome para sentimento. Eu descobri que era uma habilidade que eu não tinha. Você não é único. Ele falava, olha, vamos falar sobre tal tema. Tá bom, vamos falar. Eu falo. Agora diz pra mim o que você tá sentindo. Eu sei lá. Não, diz pra mim o que você está sentindo. Eu falei, velho, eu não sei o nome disso aqui. E aí ele tinha que me ajudar, e no caso, a estratégia que ele usou comigo e que funcionou, eu falei, então tá bom. Então você vai agora fazer uma questão de autopercepção. Diz pra mim o que você tá sentindo na mão. Diz pra mim o que você tá sentindo no estômago. Diz pra mim se você tá... Aí eu ia descrevendo o que o meu corpo falou. Isso parece pessoa que tá, sei lá, ansiosa. Parece que você tá tendo um... E aí ele me ajudava a esse processo de eu me perceber através até das reações físicas, né, psicossomáticas. Assim, foi encantador e eu incentivo, até por isso eu insisto, né, na relação, né, com o Projeto Tsuru e com o acompanhamento aqui, né, esses bate-papos com os psicólogos, porque eu incentivo mesmo. O pessoal falou, olha, você acha que você tá bem, vai lá só para você se descobrir, porque é muito legal. As perguntas são muito boas, eu acho que assim, imagino que existam profissionais também que não vão fazer um bom serviço, mas eu tenho tido contato com profissionais que eu tenho tido ótimas referências, então fica o meu incentivo, né, para o ouvinte ou para quem está acompanhando a live para se permitir. Eu digo assim, a ousadia é você marcar a consulta. A coragem é você lidar com o que você descobre e viver o processo. Então você precisa de ousadia para dar o primeiro passo. Mas viver o processo também não é tão simples. Demanda um pouco de energia, talvez se você vai se surpreender com coisas que você tinha guardado aí dentro em algum cantinho escuro. E aí eu fico pensando como é esse processo para quem viveu um trauma e está sofrendo do transtorno do estresse pós-traumático. Eu vou até o final do programa, eu consigo falar isso direito. Aí, uma curiosidade que me surgiu agora, né? No meu caso, eu fiz uma escolha, a gente fechou um período, viver aquele acompanhamento, não era uma questão clínica, era de autoconhecimento e tal. Para uma pessoa que está vivendo transtorno de estresse pós-traumático. Ó, saiu. Ah, que maravilha. De primeira. Saiu de primeira. Para uma pessoa que está vivendo o transtorno do estresse pós-traumático, quanto tempo
costuma ser, se é que dá para dizer isso, o acompanhamento dessa pessoa é completamente variado, assim como é diversos a humanidade, ou costuma falar, no geral, as pessoas tendem a, enfim, existe uma referência de quanto tempo demora para a pessoa conseguir lidar com isso e voltar a uma vida saudável, funcional ou não? Então, olha só, essa pergunta que você fez, sensacional. Primeiro, acima de qualquer coisa, a pessoa que está passando por um problema desse, ela precisa aceitar que ela precisa de tratamento. Isso é fundamental. Porque a terapia, Carlinhos, ela só vai funcionar se a pessoa realmente acreditar no processo. Se ela achar que tá tudo bem, se ela ficar negando, ela tá vendo que ela não tá legal. As pessoas estão percebendo, estão sinalizando que ela não tá legal, mas ela tá negando, porque tem muitos pacientes, isso também é um sintoma. Isso é um mecanismo de defesa que a gente chama, né? A pessoa que fica negando, negando, negando. Ah, tá tudo bem, vai passar, vai passar. Não, não vai passar, só vai piorar. Então, acima de qualquer coisa, a pessoa ela tem que aceitar que ela precisa buscar ajuda, ela precisa de tratamento. O fato de repente, ela buscar ajuda com psicólogo e também com médico psiquiatra, não significa que ela esteja louca. Então, já começa por aí, porque existe muito essa questão desse tabu, esse medo que as pessoas têm de procurar esses dois profissionais. Então, esse é o primeiro passo. A questão do tempo varia muito de pessoa para pessoa. O que acontece? Nos meus atendimentos, eu atuo. Eu falei no primeiro podcast, e é bacana reforçar aqui, porque tem outras pessoas também que estão assistindo. Eu trabalho com a psicanálise e também trabalho com a psicoterapia breve, né, de orientação analítica. A psicoterapia breve é para situações pontuais. Então, quando o paciente me vem com a demanda, olha, eu estou com uma questão X, nesse momento, a minha preocupação é essa. Então, as outras coisas a gente não trabalha e a gente foca somente naquele problema. Não vai ficar cutucando para ver o que sai. Vai tratar daquilo. É mais pontual. É mais pontual, né? Agora, mais ou menos, bem mais ou menos mesmo, em média, para que a pessoa possa se restabelecer, mais ou menos, uns 6 meses. Pode ser para mais, pode ser para menos. Agora, o que é muito interessante desse processo é que, assim, a pessoa resolve essa questão e ela gosta tanto do processo da terapia que ela fala, agora eu quero falar sobre outras coisas, agora eu quero me autoconhecer, agora eu quero trabalhar sobre outros assuntos que acabaram de uma certa forma surgindo, enfim. Então, e eu também já tive pacientes que, é só isso e vida que segue. Ok, eu sempre deixo muito o paciente à vontade para ele poder decidir, eu não posso intervir nesse sentido. Então, é o paciente que, de uma certa forma, vai me sinalizar e vai me trazer esse tipo de demanda. Mas respondendo a sua pergunta, mais ou menos uns 6 meses, aproximadamente. Na psicoterapia breve, né? O que me faz pensar, assim, o quanto isso vale a pena. Porque você for pensar uma vida inteira de sofrimento, você, de repente, passar pelo desconforto inicial de mexer nesse tema, de voltar a esse tema num processo terapêutico, pode ser incômodo no começo, mas o ganho, né, se você comparar, talvez um incômodo inicial para você ter que voltar naquele assunto, naquela memória, Sim. Você ter que reviver, talvez chorar bastante, reviver a dor. Eu já ouvi relatos, né, de mulheres que foram agredidas ou estupradas, que quando relatam, voltam a sentir a dor física do momento, tamanha intensidade daquilo. Sim. Mas imaginando, né, que um processo terapêutico que pode ser um pouquinho mais ou muito mais, mas uma média aí de 6 meses, poxa, é um ganho, né? É um investimento que vai ter o custo, mas, sei lá, de repente guardar isso dentro do coração para viver sofrendo 30 anos com um negócio mal resolvido, talvez seja melhor ter a ousadia e a coragem, né, de viver aquele processo que vai ser igual cirurgia, né, dói, tem a dor do ponto, tem tirar o ponto depois, mas é pro bem, né, então eu acho que vale a pena. Olha, fiquei legal, tem várias coisas aqui nesse bate-papo de trauma,
que eu não conhecia, como essa questão, né, da empatia, levar quem está perto, Sim, nem viveu aquilo e ter o sim, trauma, a questão de quanto sim, tempo demora, né, para você lidar com isso. Muito exatamente. interessante, muito bom, muito bom. Pra gente começar a aterrissar o nosso aviãozinho com segurança, né, gente? Com segurança, que a gente começou falando de acidente aéreo. Pelo É... amor de Deus. Janaína, você acha que tem alguma coisa que é importante a gente ressaltar e de repente escorregou aqui na pauta, ficou de fora, ou mesmo o bate-papo te acendeu uma luzinha e algo que você acha que queira reforçar? Tem alguma coisa que você queira aí para dar uma amarrada geral no nosso tema hoje? Eu achei muito interessante uma coisa que você disse quando você foi procurar terapia, porque o teu foco principal era o autoconhecimento, né? E possivelmente você deve ter descoberto várias coisas aí. Aonde que eu quero chegar, né? Por que que eu estou falando sobre isso? Porque o nosso trabalho, o trabalho do psicólogo, não é só tratar pessoas traumatizadas, com depressão, com ansiedade ou o que quer que seja. Então, tem muita gente que fala assim: ah, eu não preciso de terapia porque eu estou bem. Que ótimo que você está bem. Então, busque a terapia para que cada vez mais você possa se sentir melhor. Numa situação dessa, por exemplo, que uma pessoa passa por uma situação complicada, delicada, se você se autoconhece, as chances de você conseguir se autogerenciar, se auto-administrar, são muito maiores. Não quer dizer que você não vá sofrer, não é isso. Mas você consegue se autogerenciar, se auto-administrar. É mais fácil do que alguém, por exemplo, que está no processo, que nunca fez terapia, ou que, enfim. Né? Então, cuidar das emoções, da saúde mental, eu falei no outro podcast, e eu sempre vou falar isso todas as vezes que você me convidar, porque é fundamental, porque quando nós estamos fragilizados emocionalmente, a gente não consegue fazer nada. Você não consegue produzir, você não consegue levar uma vida normal. Né? Então, não deixa chegar nesse ponto. Busca ajuda. Né? E se aconteceu uma situação traumática, por mais que as pessoas, porque tem muita gente que fala assim, isso não é nada, isso passa. Ninguém tem o direito de mensurar a dor do outro. Então, se de repente, por exemplo, um término de relacionamento para o paciente A é algo tranquilo e ele consegue levar, para o paciente B não é. Então, tem muita gente, e eu sempre vou dizer isso e orientar as pessoas, que assim, tem muita gente que fala coisas que não pensa, a gente tem que pensar naquilo que a gente está falando, porque o que isso pode acarretar? Uhum. Então, o mais importante você consegue perceber algumas mudanças no seu comportamento? Você não está bem? Você consegue perceber algumas alterações? Procura ajuda. Né? Pode ser, tudo isso são sintomas, porque nada é por acaso. O nosso corpo, ele reage dessa forma quando acontecem determinados eventos. Então, aqui nós falamos de situações mais graves, mas um estresse pós-traumático pode ser um luto, conforme eu disse, pode ser a perda de um emprego, por exemplo, pode ser a falência de uma empresa, enfim. Né? Agora, não cabe a nós mensurarmos ou invalidarmos a dor do outro. Só quem passa pela situação que sabe efetivamente o que está acontecendo. Então a dica busque ajuda, né? Entre em contato conosco, nós temos aí uma equipe sensacional aí de profissionais para poder atender, né? Então, enfim, é o que é a minha dica, no caso, não é conselho que psicólogo não dá conselho, é a minha dica para que cada vez mais aí as pessoas possam estar bem, que é o que eu desejo de coração para todo mundo, que a gente está nessa vida para ser feliz, né? Esse que é o mais importante. Muito bem, Janaína Shimba Janaína Shimba do projeto Shimba. Sim. Tsuru. Inclusive, enquanto você falava, me fez lembrar de um seriado que eu tô assistindo essa semana na Netflix. Paga nós, Netflix. E o seriado tem dois meninos, agora na altura que tá o seriado eles já viraram adolescentes, 17 e tantos anos, e o pai, ele tinha ataque de pânico, e ele teve um ataque de pânico na estrada, e caiu com o carro e os meninos dentro de um lago.
Nossa. Ataque de pânico piorou por conta do estresse, do trauma, do filho ter ficado algum tempo inconsciente porque ele, né, afogou e depois voltou à vida e tal. E no filme todo mundo taxa esse pai de louco, porque ele não consegue mais trabalhar, tá vivendo de pensão do governo, né, tipo um auxílio de sobrevivência, e se ele tenta sair de casa, ele tem um piripaque na porta de casa e cai duro e tem que vir ambulância pegar o cara, porque é nesse nível. E o cara, como não consegue sair de casa, todo mundo taxa ele de maluco, de acabado. O cara caiu no alcoolismo. Aí no seriado agora, com o retorno, o casamento foi pro brejo, né, ele tinha perdido, né, a convivência com os filhos, agora retorna, né, a convivência com os filhos. E ele tá conseguindo voltar a uma vida relativamente normal, saindo, fazendo compra. Mas para quem tá em volta no seriado, usa justamente essa ideia de, ele é maluco. Porque todo mundo bate o carro acontece e vai pra frente. E ele é doido e não consegue lidar com isso. E tem muita gente que fala assim, não, mas comigo, eu passei pela mesma situação que você, mas comigo eu consegui driblar. Ué, mas você é você, fulano é fulano. Cada um tem um contexto, tem uma história, a gente não pode generalizar, né? Para mim, o legal, né, de processos terapêuticos, que você vai ter a oportunidade de descobrir o porquê você acha o que você acha. Essa é a coisa mais maravilhosa do mundo. Se você acha, né, viver um relacionamento horrível e acha que é melhor agora viver sozinho, se você entende que esse é o seu caminho, legal, mas pelo menos você vai poder entender por que você acha o que você acha. Que a gente descobre, às vezes, do processo terapêutico, que você está equivocado sobre os porquês da sua vida. Você acha que você sabe o porquê você reage ou age de determinada maneira, mas às vezes não é assim. Então, por isso, gente, fica aqui, né, o agradecimento ao nosso parceiro, o Projeto Tsuru, o incentivo a você entrar em contato para um processo de autocuidado, seja porque você julga que você não está bem, ou porque algum familiar da sua família é ótimo, né? Porque algum membro da sua família não está bem, ou porque você se sente bem e você quer aí alçar voos mais altos. Ai, que frase bonita, que eu falei bonita agora, alçar voos mais altos. Mas é isso, entra lá em contato com o Projeto Tsuru, que é legal. Fica o convite também para você conhecer o trabalho do coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Tem outros produtores de conteúdo aqui na comunidade brasileira no Japão. Se você é produtor de conteúdo, produtor de podcast, você entra em contato com a gente também, a gente acolhe você lá, coloca lá o teu podcast ali, a gente faz treinamentos, mês que vem vai ter classes vai ter pod café, né, de podcast e café, brincadeirinha, trocadilho, para a gente conversar com uma pessoa da área da propaganda que vai ministrar um workshop pra gente. Então, são várias oportunidades também de você que é produtor de conteúdo se desenvolver, né? Vem pra cá, vamos ser amigos. Se você, meu querido amigo empreendedor, acredita nesse projeto, nessa biblioteca de conteúdo que a gente está fazendo, nessa rede de contatos que a gente está criando aqui com Diálogos Multiori, e você quer impactar positivamente a comunidade brasileira no Japão através do meio digital, entre em contato comigo. Há espaço aqui para conteúdo patrocinado, para anúncio. Vamos conversar, né? E você pode potencializar o que a gente está vivendo aqui, enquanto você deixa uma imagem legal de como a sua marca se envolve em ações positivas para a comunidade brasileira no Japão. Se você está precisando de edição de podcast, se você está precisando de uma assessoria para começar um podcast, entre em contato comigo, que eu posso te dar uma força. Isso vai ser muito legal também. Eu vou deixar aqui palminha, Janaína, porque os nossos alunos da primeira turma de vídeo curtos para iniciantes, depois de mais de 2 anos, as pessoas dizendo para mim, vai Carlinhos, cria coragem, vergonha na cara e monta uma aula para o povo. Eu criei coragem, convidei alguns amigos para uma aula piloto, tivemos mais de 30 alunos, foi uma coisa maravilhosa, assim, destravou a experiência, depois de muito medo, de muita fuga, de muita evasão. Eu encarei e foi uma experiência muito legal. Então deixo aqui, caso, né, algum dos meus alunos ouça esse episódio,
o agradecimento a eles por ter confiado no meu trabalho, foi uma experiência muito legal. Também eu fiquei feliz, Janaína, porque eles se sentiram à vontade para fazer as críticas, eu pedi para eles fazerem críticas, então eles pontuaram aquilo que estava legal e que deve permanecer. Vários se sentiram à vontade para serem honestos e apontar aquilo que eles gostariam que melhorasse para uma próxima rodada. Isso me ajudou bastante, porque agora eu posso equilibrar melhor e amadurecer como um educador de conteúdo online, né? Mas muito bom. Então, se você tem interesse em aprender aí como usar os stories, como fazer uma edição de podcast no editor do Instagram, no editor do TikTok, como usar CapCut, como usar Canva, teremos vários cursos durante esse ano. Estou preparando bastante coisa para a galera, serão encontros presenciais, grupos pequenos, não é nada gravado no momento, é presencial, comendo bolinho de fubá com goiabada e cafezinho. Olha que maravilha, Foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso. Minha esposa fez vários bolinhos de fubá com goiabada. Pena que eu tô longe, hein? Porque eu super me interesso, eu adoro essas coisas, mas eu podia fazer online, hein? Eu tô fazendo... essa primeira experiência para conseguir mensurar o volume de conteúdo, mas eu já tenho convites para organizar em Tóquio, já me pediram para organizar em Hamamatsu, então existe a possibilidade também de eu caminhar. No momento, a ideia é fazer esses encontros presenciais mesmo, olhar a pessoa no olho, ajudar a mexer no telefone, até porque é algo que eu quero que seja acolhedor, né, inclusive para pessoas com mais de 60 anos, tinha várias pessoas com mais de 60 anos na aula, e eu procurei criar esse ambiente justamente acolhedor, onde a pessoa não ficasse constrangida de fazer uma pergunta, de falar não sei. Era uma aula sobre Instagram, teve gente que chegou lá e nem usava Instagram, teve que instalar na hora para fazer a aula. Então, no momento a ideia é fazer presencial, mas existe esse projeto futuro também da gente fazer coisas online. Enfim, para você que tem interesse, fique ligado, cria uma comunidade no WhatsApp. Se você tem vontade de participar, você me avise, né? Você ouvinte, você Janaína também, você pode ser acolhido. Ali eu vou ter um relacionamento mais próximo com essa galera que está querendo aprender, vou deixar dica ali toda semana, conteúdo exclusivo só para a comunidade no WhatsApp. E aí a gente vai marcando as próximas aulas e a gente vai evoluindo junto. Diálogos Motiori, boas conversas e sementinhas de transformação lançadas aí na internet, está disponível no YouTube, Facebook, você vai achar também no YouTube Music, Apple, Spotify e demais plataformas de podcast. É isso, Janaína, muito obrigado, palminhas para você. Espero que a gente invente ótimas desculpas, a gente tem tanto assunto interessante, tantos transtornos, tantas questões, né, sobre saúde mental que a gente pode conversar. A Ivete Etomandalas, ela tá acompanhando a gente ao vivo no Instagram. Olha que legal, Ivete, aqui eu tô testando. Eu acho que é a primeira gravação de podcast que eu transmito também pro Instagram, fiquei feliz, né? Várias pessoas passaram, mas a Ivete tá acompanhando a gente há um tempinho aqui, tá deixando parabéns pra gente. Obrigado, viu? Muito legal, a gente fica feliz. Palminhas pra você também que tá acompanhando no Instagram. É isso, gente, nós ficamos por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Ó, Janaína, 59 minutos e 53 segundos, a gente tá ficando bom, profissional. É isso, gente, até a próxima. Sayonara. Sayonara. Tchau. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.